Não, de jeito nenhum, Camila. O fato é o seguinte, essa coluna, mais uma vez, a gente tem que lembrar aos nossos espectadores, a coluna Judiciário em Foco é mantida pela advogada Kátia Magalhães, que com muita coragem faz um acompanhamento dos abusos cometidos no Poder Judiciário, ela que representou o Instituto Liberal, inclusive, naquela relatoria pela liberdade de expressão que veio dos Estados Unidos aqui investigar a situação brasileira. Até hoje a gente não teve um retorno disso. A Kátia está com o IL com todo esse tempo e tem a nossa confiança a ponto de nos ter representado naquela ocasião. E esse artigo, Autocontenção na Era Fachin, discute a narrativa que se criou em alguns setores, principalmente da grande imprensa, às vésperas de Edson Fachin substituir Luiz Roberto Barroso na presidência do Supremo Tribunal Federal, de que Fachin poderia representar um caminho mais moderado para o STF puxar o freio agora que já passou o período eleitoral de 22, agora, esse passou o período eleitoral de 22, nós já estamos aí indo para o próximo período eleitoral e nunca considera-se que já se podem dar por satisfeitos. Nunca se considera que a história acabou. Sempre se tem ali uma insistência em manter os abusos, em manter esse aparato autoritário funcionando alegando-se sempre com apelos, já há 3 anos, apelos do Estadão, da Folha. Pelo amor de Deus, pessoal, já passou, já resolvemos, já tiramos o Bolsonaro, impedimos o golpe. Agora a gente pode parar, puxar o freio do carro e o STF se colocar no seu lugar. Mas esse agora vocês podem se colocar no seu lugar, por favor, parem. Isso já são 3 anos, pelo menos, desde a eleição nesse papo. E nunca se puxa esse freio. Então, é uma ilusão em que eles querem acreditar ou querem nos fazer crer que acreditam quando publicam esses apelos ou essas pseudo-interpretações da realidade, quando o que a gente pode ver em Edson Fachin é, no máximo, um pouco mais de discrição formal na aparência. De fato, eu fiz esse comentário no dia da sua posse como presidente do STF, se nós olharmos para os discursos de posse de Fachin e de Barroso, nós vamos ver que há uma diferença no discurso. No discurso, na maneira como eles se apresentam, existe uma distinção. Barroso era muito mais intenso no seu discurso, muito mais radical, prometendo mundos e fundos, que o STF deveria se envolver em questões que são da competência ali do Executivo, ele falando em projeto de desenvolvimento, políticas públicas, coisas que é o Executivo que deve abordar, e o Legislativo deve acompanhar, propor, temperar, combater, modular. O Judiciário não, o Judiciário tem que aplicar o que está na lei, o que está na Constituição, o que está nas codificações legais do país. E o Barroso fez um discurso como se ele fosse um presidente da República e não um presidente do STF. O Fachin não. O Fachin foi mais temperado no seu discurso, ele se ateve nas palavras às competências do STF. Mas elogiou Alexandre de Moraes durante a cerimônia de posse, e a Kátia comenta isso no artigo. Disse que o STF jamais se afastou dos parâmetros constitucionais, ou seja, em momento algum ele afirmou o regime juristocrático que o Brasil experimenta hoje. E se você não reconhece o problema, você está, sabe-se lá quantos passos longe de resolvê-lo. Significa que você não tem nenhuma intenção de tomar qualquer atitude para confrontar um problema cuja existência você sequer admite. Então, o Fachin também está nessa situação. Ele também adotou essa postura de fingir que está tudo bem. Como boa parte da elite brasileira se comporta como se estivesse tudo bem, está tudo certo, tudo nos seus devidos lugares. Fachin não fez nada que sugerisse que ele se moveria em outra direção que não essa. Então, a gente tem uma narrativa, que é isso que a Kátia combate no artigo, de que Fachin poderia, pela sua moderação, representar um esforço de autocontenção do judiciário, como se o próprio tirano fosse controlar a sua própria tirania, como se houvesse muitos exemplos na história, não só do Brasil, mas do mundo, de ditadores, de autoritários, de tiranos, que renunciaram pacificamente, deliberadamente, pela sua própria vontade, às suas posições de conforto, à sua comodidade no poder, mandando e desmandando. Isso não acontece usualmente
Não é assim que funciona a dinâmica do poder. Então, não há por que a gente ter a ingenuidade de esperar que o STF vai renunciar agora. Por isso, aquela conversa que nós tivemos também aqui algumas vezes no nosso programa sobre a anistia, a diferença entre a anistia de 1979 e o que se propunha no parlamento, que ainda se discute no parlamento, quando se fala na dosimetria de Michel Temer, de Paulinho da Força e de Aécio Neves, e que envolveria, muitos chegam ao ponto, até na própria oposição, na própria direita brasileira, de admitir que assim o seja, perdoar, anistiar os próprios ministros do STF. Mas o poder de que eles dispõem, eles não abdicarão desse poder. Eles não serão tirados, ninguém seria tirado de lá. Seria tudo esquecido, passar-se-ia uma borracha nos seus fatos, nas suas posturas, mas eles continuam lá. O poder que eles representam continua lá. E, com isso, fica aberta a brecha, fica tolerada a brecha para que o autoritarismo também persevere. E aí a Kátia, além de fazer uma crítica ao que deveria ser uma obviedade, que é esse raciocínio que nós acabamos de expor, ela também elenca no seu artigo uma série de posturas objetivamente adotadas pelo Fachin que indicam que o seu comportamento não haverá de ser o comportamento que essa narrativa midiática espera, Camila.